Os Montes Apalaches não são apenas uma cadeia de montanhas. Eles são um mundo à parte, um lugar onde o tempo parece parar e a natureza revela segredos que deveriam permanecer enterrados. Numa região que se estende por mais de 2.000 quilômetros, atravessando várias partes dos Estados Unidos, há histórias que desafiam a lógica e a razão. Histórias que, para muitos, são apenas mitos e lendas. Mas quem ousa adentrar esses domínios remotos pode descobrir que o que se esconde nas sombras da floresta é muito mais do que simples superstição. A cada curva das trilhas escuras e silenciosas, há um novo mistério à espera de ser desvendado. Aqui, as árvores parecem sussurrar nomes há muito esquecidos, e os ventos carregam ecos de vozes do passado, perdidas no tempo. Mas os maiores horrores não estão nas lendas de criaturas que se escondem nas sombras, nem nas histórias de fantasmas que assombram antigos vilarejos abandonados. Não, os Apalaches têm um segredo muito mais profundo. Por trás da beleza serena das montanhas, uma série de desaparecimentos inexplicáveis deixou um rastro de mistério. Pessoas, trilheiros, caçadores, até turistas, desapareceram sem deixar qualquer vestígio. Algumas dessas almas nunca foram encontradas, como se a própria terra os tivesse engolido, e os poucos que retornaram falam de uma presença, algo que observa, algo que espera. Mas ninguém, nem mesmo os mais experientes, consegue explicar o que aconteceu. Aqui, as sombras não são apenas uma ausência de luz, elas têm forma, movimento. Algo espreita nas brumas, no silêncio que predomina ao cair da noite. Muitos dizem que as montanhas estão vivas, com olhos que tudo veem. E você, que está lendo essas palavras agora, já está mais perto do que imagina de descobrir o que realmente acontece quando o último raio de sol desaparece atrás das colinas. Se você ouvir o chamado das montanhas, não olhe para trás. Não siga os passos que outros seguiram antes de você, pois em algum lugar nas profundezas dessa terra selvagem, o que você encontra pode não ser o que você procura. Era o verão de 1969, quando a família Martin decidiu fazer uma viagem para a Appalachian Trail, uma das trilhas mais longas e remotas dos Estados Unidos, que serpenteia pelas montanhas do leste até o estado da Geórgia. A família, composta por Douglas Martin, sua esposa Irene, o filho mais velho Douglas Jr. e o pequeno Dennis Martin, de 6 anos, buscava escapar do calor opressor das cidades e desfrutar da natureza selvagem, ainda intocada, dos Montes Apalaches. A manhã estava ensolarada e quente quando chegaram a Spence Field, uma área relativamente isolada na trilha. O acampamento parecia perfeito, uma vasta área de grama curta, algumas árvores dispersas e um riacho murmurante. Ao redor, o som de aves e o farfalhar das folhas preenchiam o ar com uma sensação de tranquilidade. A família de Dennis montou suas barracas perto da trilha, sob as árvores que formavam uma espécie de abrigo natural. O pequeno Dennis, como qualquer criança, estava entusiasmado com a liberdade que a floresta lhe oferecia. Ele corria entre as árvores e ria com seu irmão mais velho, enquanto os pais se concentravam em arrumar o acampamento. Tudo parecia estar perfeitamente normal, até que Dennis e seu irmão decidiram explorar a floresta. Não estavam se afastando muito, apenas a uma curta distância dos pais, cerca de 30 metros. Douglas, o pai, permaneceu com Irene, organizando a área do acampamento e montando a fogueira. O dia estava quente, mas o ar da floresta trazia um frescor que tornava a caminhada prazerosa. Dennis, cheio de energia, foi em direção a um arbusto denso e viu algo que chamou sua atenção. Seu irmão mais velho, Douglas Jr., começou a voltar para os pais, cansado de tanto correr. Mas Dennis, com o olhar curioso, continuou em frente, se afastando mais da trilha principal. Foi então que o silêncio se fez. Um silêncio denso, profundo, como se a floresta tivesse fechado os ouvidos. O som das aves parou abruptamente e até o vento parecia ter cessado. Quando o irmão mais velho se virou,
Dennis já não estava mais à vista. Douglas Jr. correu de volta aos pais pedindo ajuda. Dennis sumiu, gritou ele, sua voz cheia de pânico. A busca começou imediatamente, mas ninguém conseguia encontrar nenhuma pista do garoto. A área era clara, sem muitas árvores ou obstáculos, mas Dennis simplesmente desapareceu. Douglas e Irene chamaram por ele, mas suas vozes se perderam na imensidão da floresta. O pânico começou a tomar conta. Eles começaram a vasculhar em círculos ao redor da área, chamando pelo nome do filho. Mas a floresta permanecia silenciosa. O que deveria ser um passeio tranquilo se transformava em um pesadelo. As horas passaram e a busca ficou mais desesperada. Outros trilheiros que estavam perto do local ajudaram, mas a cada hora que passava, a esperança diminuía. Nenhuma pegada, nenhum grito, nenhum vestígio do garoto. E o mais estranho, como ele poderia ter desaparecido tão completamente de uma área tão aberta, tão visível? O pânico se espalhou rapidamente. Os pais, agora aflitos, sentiram algo que não conseguiam explicar. Uma presença, algo fora do lugar, como se não estivessem sozinhos ali. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora se tornava opressiva. Uma sensação estranha de ser observado tomava conta deles. Quando a polícia foi chamada, a busca foi intensificada, mas o que seguiu foi ainda mais desconcertante. Nas semanas seguintes, as autoridades locais começaram a ouvir relatos de outras pessoas que haviam percorrido a região, algumas delas de maneira bem recente. Caçadores e trilheiros, em sua maioria, afirmaram ter sentido uma presença estranha nas colinas ao redor de Spencefield. Algo estava nas árvores, disseram alguns deles, com os olhos inquietos, quase como se não quisessem falar muito sobre o que tinham visto. Alguns juraram ter ouvido risos de crianças à distância, embora ninguém mais estivesse na trilha naquela hora. Outros disseram que viram sombras se movendo rapidamente entre as árvores, formas que se distorciam e desapareciam quando tentavam se aproximar. Mas o relato mais perturbador veio de um homem que estava caçando nas proximidades. Ele disse que, em um momento, sentiu como se algo o estivesse observando. Quando olhou para trás, viu uma figura alta, indistinta, movendo-se rapidamente entre as árvores. O homem se afastou imediatamente, mas o que ele sentiu ficou com ele para sempre. Algo estava caçando, algo antigo e terrível. O caso de Dennis Martin tornou-se uma lenda local, e as autoridades rapidamente perceberam que estavam lidando com algo além da lógica. A busca se arrastou por dias, mas nada de concreto foi encontrado. Mesmo com cães de rastreamento, que normalmente eram eficazes, nada indicava o caminho de Dennis. Foi como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mapa. O mais estranho, no entanto, foi o desaparecimento de qualquer sinal de luta ou resistência. Não havia rastro de pegadas, de algo sendo arrastado ou deslocado. A floresta parecia ter engolido Dennis de forma completamente silenciosa. Com o tempo, as explicações naturais começaram a parecer cada vez mais frágeis. Alguns especularam que Dennis poderia ter sido vítima de um animal selvagem. Mas isso não fazia sentido. Os animais não desapareceriam sem deixar vestígios. Outros sugeriram que ele poderia ter se perdido e morrido em algum lugar. Mas mesmo isso parecia improvável, dado o terreno relativamente aberto. O fato de que nada foi encontrado e que ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido apenas alimentou o que os locais chamavam de a maldição das árvores. Muitos diziam que as montanhas estavam vivas, com algo que observava os intrusos e se alimentava do medo. Algumas lendas locais falavam de uma entidade antiga, um espírito da floresta que habitava os montes Apalaches desde antes de os primeiros colonos chegarem. Ela se dizia ser responsável por levar os mais curiosos ou vulneráveis, puxando-os para as profundezas das florestas sombrias, onde ninguém jamais voltava. Com o passar dos anos, outros desaparecimentos ocorreram na região, e os relatos continuaram a ser semelhantes. Sombras entre as árvores, sussurros à noite,
e a sensação constante de ser observado. Alguns até afirmaram ter visto figuras humanas se movendo rapidamente entre os troncos, mas ao se aproximarem, tudo desaparecia. Dennis Martin nunca foi encontrado. O caso foi oficialmente arquivado, mas os locais que ainda se aventuram na região de Spencefield falam sobre ele como se fosse um aviso para aqueles que não respeitam a velha terra, que não entendem que há algo mais profundo e antigo do que as trilhas que seguimos. Algo que está lá, nas sombras, esperando.